Ele era comum e renasceu como um nobre com a habilidade única de avaliação. Iniciamos essa história em uma cidade qualquer onde as pessoas seguiam suas rotinas diárias. Um homem acabou de chegar do trabalho e decidiu relaxar jogando videogame enquanto espera o próximo episódio de seu recap de anime favorito do canal do Mob. No dia seguinte, ao sair para o trabalho, ele sofre um infarto fulminante e perde a consciência. Ele então acorda e ouve vozes. Ao abrir os olhos, ele vê uma mulher diante dele e se pergunta quem ela é. Ele pensa que talvez tenha sido levado às pressas para um hospital por alguém que encontrou ele ali com o coração todo fuzilado e que a mulher ali seria a enfermeira de plantão. Ele olha ao redor e pensa que o hospital parece bem antigo, mas faz parte, seu dinheiro nem tem como pagar por coisa melhor mesmo. Eis que um cão começa a latir e ele já começa a se preocupar, porque podem ter confundido ele com um animal e levado ao veterinário. O problema é que o cão começou a voar, então ele já cogitou a possibilidade de ele estar batendo pino e estar ali num hospício, até que então uma empregada entra na sala com uma bandeja para informar a mulher que o chá já está pronto e ela agradece a empregada. A empregada comenta que o filho da mulher é adorável e o homem vê seu reflexo na bandeja e agora ele percebe que ele é um bebê e se pergunta se está sonhando e ele então entende que não tem nada a ver com SUS, veterinário ou CAPS. Ele é o protagonista de um anime de Isekai que nasceu no ano 200 do calendário de Summerford com o nome de Ars Lovent em Lamberg, na província de Missian. Eis que 3 anos se passaram e Ars cresceu consideravelmente. Ele estava estudando quando uma empregada bateu na porta e ele a convidou para entrar. Ela diz que trouxe chá para ele e ele agradece. Ele se dá conta de que perdeu a vida no mundo anterior e foi reencarnado como Ars Lovent. Desde seu nascimento, ele dominou as habilidades de leitura e escrita, o que o tornou conhecedor do Novo Mundo. Ele sabe que nasceu no Império de Summerford, mas nunca viu um mapa assim, o que o faz entender que ele não está mais na Terra que ele conhecia. Ele também descobriu que existe uma técnica conhecida como magia que as pessoas usam para conjurar fenômenos misteriosos. Ele acha que tudo aquilo ali parece um mundo de jogo e tal, ou até um Isekai, né? A família Lovent na qual ele nasceu era uma casa nobre encarregada de gerenciar uma pequena região chamada Lamberg. A casa era tão grande e bela que Ars pensava que era um castelo. Eles tinham muitos empregados para cuidar deles e um chefe residente que fazia refeições maravilhosas todos os dias. Ars estava feliz por ter reencarnado em um local tão bom. Desde o seu nascimento, ele também aprendeu que possuía um poder que mais ninguém tinha. A cena muda e vemos Ars ali entrando na sala de treinamento, surpreendendo todos os soldados. Ele os cumprimenta e pergunta se pode observá-los. Os soldados dizem que ele estará bem desde que mantenha a distância. Eles estão surpresos que o príncipe sempre vem à sala de treinamento tão jovem. Eles estavam convencidos de que ele seria um grande guerreiro quando crescesse. Ars então se aproxima de um mestre que ensina a um soldado aprendiz. O mestre derruba o aprendiz e o repreende, mas o aprendiz se levanta e decide tentar novamente. Ars então usa sua habilidade de avaliação no aprendiz para olhar suas estatísticas. Ele percebe que o aprendiz tem grande aptidão para o arco e flecha e deduz que ele seria melhor com arcos. Ars então se aproxima do aprendiz que se chama Miles, chamando-o pelo nome, o que surpreende o rapaz, pois ele não achava que Ars conhecia seu nome. Ars pergunta se ele já usou algum arco, mas Miles diz que nunca usará essa arma, porque um homem de verdade não atira nos inimigos de uma distância segura como um covarde. Ars tenta sugerir que ele pode ser muito bom com o arco e pede para que ele tente. Miles então dá um tempo ali e reflete, e quando os outros soldados pedem para que ele tente, como Ars sugeriu, ele decide dar uma chance. Miles pega o arco e a flecha e confessa que nunca atirou antes. Um soldado sugere que ele se aproxime do alvo para reduzir o risco de machucar outras pessoas, mas Ars está confiante de que ele pode acertar o alvo nessa posição. Miles encaixa a flecha e a mira no alvo. Ele solta a flecha e ela acerta no centro do alvo. Eles acham que aquilo ali foi pura sorte, então pedem para ele tentar novamente, e Miles atira várias e várias flechas, todas elas acertando o centro do alvo. Todos os soldados ao redor dizem que ele nasceu para ser um arqueiro e Miles percebe convenientemente que usar um arco não é tão ruim e tal. Ele teve que engolir com farinha o preconceito contra os arqueiros. Os soldados então se perguntam como Ars conseguiu descobrir que Miles seria bom com arco e ele diz que foi seu instinto. Os soldados ficam impressionados com isso, mas Ars sabe que se ele contasse a verdade sobre sua habilidade de avaliação, eles não acreditariam nele. Embora sua habilidade fosse real, ele não conseguia usá-la em si mesmo,
mesmo, o que o deixava de certa forma triste por não poder se reconhecer, não saber quais são seus potenciais. Durante o jantar, Ars fica impressionado com a refeição preparada pelo chefe. Ele estava prestes a começar a comer quando seu pai o chama. Seu pai diz que foi informado de como Ars descobriu o talento de um soldado como arqueiro e tal, e que estava muito impressionado. Ars estava um pouco assustado com seu pai, porque ele sempre parecia muito bravo. Ars então usa sua habilidade de avaliação em seu pai e olha as estatísticas dele. Ele fica impressionado que seu pai tenha conseguido subir de um agricultor a um nobre utilizando sua proeza marcial. O cara é brabo. Seu pai então diz para ele aprimorar seus instintos, porque ele pode um dia se tornar o senhor dessa terra um dia. Seu pai estava convencido de que a capacidade de detectar talento de outras pessoas poderá lhe ser útil no futuro. Seu pai então oferece a sua porção do jantar para que ele cresça mais rápido e Ars agradece por essa gentileza. Após esse dia, Ars estudou mais sobre o Império e percebeu que o futuro era um pouco vago, porque os líderes eram muito corruptos. Diversas revoltas estavam surgindo entre os plebeus e vários nobres estavam focando na autonomia para acalmar as revoltas. Ars temia que o Império pudesse entrar em uma guerra total se as coisas não mudassem para melhor. Ele não conseguia se imaginar liderando suas tropas para a guerra e se perguntava se seria capaz de manter o povo de Lambert seguro. Ele queria protegê-los, pois eles foram gentis com ele, e ele se lembra das palavras de seu pai sobre seus instintos e imediatamente tem uma ideia. Ele veste uma fantasia, um capuz e sai às ruas. Ele imediatamente começa a utilizar suas habilidades de avaliação ali para verificar as estatísticas das pessoas na cidade e acaba ficando exausto depois de usar sua habilidade por muito tempo e se senta em um beco ali. Uma mulher de repente expulsa um homem de sua loja porque ela não quer vender seus produtos para ele. Ars percebe que o homem não se parece com as pessoas da cidade. Um garoto aponta para o homem que ele é alguém de Malca e ele tenta chamar sua mãe para ajudá-lo, mas todos o evitam porque ele está sujo. Ars lembra que os Malcanos são um grupo de pessoas que vieram para o Summerfort do outro lado do mar. Ele sabe que a maioria deles foi trazida como escravo, então decide oferecer ao homem seu pão. Todos se perguntam por que o herdeiro da casa de Louvente está ajudando um Malcano. O homem pega o pão e começa a comer com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ars usa então sua habilidade de avaliação no homem e fica perplexo ao perceber que suas estatísticas são quase perfeitas. O cara é quase o Nobunaga dessa era. Ele sabe que o homem pode se tornar um grande guerreiro, mas o homem se levanta para ir embora depois de agradecer pelo pão. Ars então o persegue, mas o homem diz para ele não o seguir, porque as pessoas da cidade ficarão com raiva. Ars pergunta ao homem se ele gostaria de tornar seu servo, o que surpreende o homem. Ars estava planejando utilizar suas habilidades para recrutar pessoas com potencial, para que seu domínio se tornasse mais forte. O homem só pensa que Ars quer que ele finja, mas Ars se apresenta e mostra seu brasão da família. O cara ali fica surpreso, mas Ars diz que ele quer que ele se torne seu servo porque ele sente que ele tem muito talento. O homem se pergunta como Ars foi capaz de sentir isso quando eles acabaram de se conhecer, mas Ars diz que é apenas algo que ele sabe. O homem diz que não quer causar problemas para ele, porque as pessoas não gostarão dele ter um Malcano como servo. Ars diz para ele não se preocupar com isso, porque ele pensará em algo, mas o homem rejeita sua oferta e vai embora. Ars continua perseguindo o rapaz, porque sabe que ele pode nunca mais encontrar alguém com estatísticas tão boas. O estômago do rapaz então ronca e Ars decide utilizar isso como motivação. Ele diz ao cara ali que eles têm um chefe que pode fazer um buffet de comida que ele adoraria comer. O cara ali então, convencido pelo estômago e já não tendo nada a perder de fato, decide seguir Ars para essa empreitada. Ars o leva para casa e ele não acredita que Ars realmente é o filho do senhor. Agora ele acredita. O chefe lhe serve alguma comida, mas eles servem ao homem uma porção menor porque ele é um Malcano. Eles dizem ao Malcano para deixar sua casa imediatamente após sua refeição e Ars percebe que o preconceito contra os Malcanos é algo muito grande. Ele percebe que não será capaz de convencer os empregados disso e então decide compartilhar sua própria comida com o rapaz, o que surpreende a todos. As empregadas então decidem servir ao homem um prato melhor e ele come até se satisfazer. Ars então lhe pergunta o que ele estava fazendo na vila e ele responde que ele era membro de um grupo de mercenários e seu nome é Ritz. Ele diz a Ars que eles se desfizeram depois que a maioria deles perdeu a vida e ele tem vagado desde então. Ars então pergunta a ele por que ele não se juntou a outro grupo de mercenários e Ritz diz a ele que não foi contratado porque ele não tem nenhum prêmio em seu nome. O servo então sugere que é hora de Ritz ir embora, mas Ars diz a eles que trouxe Ritz ali para torná-lo seu servo. Os servos dizem que o Sr. Raven, seu pai, desaprovará, mas Ars levará o assunto para ele de qualquer maneira. A cena corta, então nós vemos eles conversando com o pai do Ars, e o pai dele diz que é inaceitável
inacreditável fazer um Malcano como seu servo, mas Ars diz a ele que eles desperdiçarão um potencial incrível se o expulsarem. Seu pai o lembra que os Malcanos são inferiores a eles, então nenhum Malcano pode ter talento especial. Ars fica decepcionado que seu pai acredite nessa papagaiada toda sobre os Malcanos e tenta convencê-lo do contrário. Ele pede a seu pai para testar Ritz se ele quiser, e seu pai se pergunta por que ele tem tanta certeza de seu talento. Seu pai então se lembra que ele descobriu o talento de Mileis e decide testar Ritz, já que Ars insiste tanto. Ele diz a Ars que empregará Ritz como soldado se ele se mostrar talentoso, e Ars agradece por isso. Seu pai diz a ele que o teste será uma batalha simulada entre ele e Ritz. Ars tenta convencer seu pai de que esse não é o melhor método, pois Ritz não é páreo para ele porque ele é muito jovem, mas seu pai o lembra que ele disse que Ritz era talentoso, então ele quer ver sobre isso, e seu pai decide inclusive dar a Ritz uma vantagem para compensar a diferença de proeza, e ele diz a eles que eles podem prosseguir se ele estiver de acordo. Eles saem da sala e Ritz se pergunta por que Ars está tentando torná-lo seu servo. Ele acha que Ars está mostrando piedade, e Ars se pergunta se ele não quer se tornar seu servo, dizendo a ele que ele pode cancelar esse pedido se ele quiser, mas Ritz diz que essa é a melhor oferta que ele já recebeu na vida. Ele acha que a oferta é inacreditável porque os Malcanos são geralmente perseguidos em todos os lugares que vão. Ars diz a ele que ele precisa dele porque ele vai se tornar senhor dessa terra um dia, e ele precisar de Ritz ao seu lado. Ritz diz então que fará o melhor possível por ele. Ritz então entra na sala de treinamento e os soldados percebem que ele é um Malcano. O pai de Ars pede a Mileis para preparar suas espadas, enquanto Gratz traz uma ampulheta. Ele diz a Ritz a pegar uma espada e diz a ele que se ele conseguir acertar um golpe nele antes que o tempo acabe, ele vence. Ars acha que Ritz tem ao menos alguma chance graças a esses termos. O pai de Ars diz a Ritz para eles se apresentarem antes de duelarem, e depois de Ritz o fazer, ele se apresenta como Lord Raven. O duelo começa e Lord Raven ataca primeiro, mas Ritz desvia a tempo. Ele está convencido de que teria sido cortado ao meio, mesmo que estivesse utilizando espadas de madeira. O duelo continua e Ars percebe que Ritz não tem chance alguma, porém os outros soldados estão surpresos que o doido ali seja capaz de apenas manter sua espada na mão contra Lord Raven, pois eles sabem que se estivesse no lugar dele, essa luta já teria acabado. Embora Ritz estivesse acompanhando Lord Raven, ele não conseguiu acertar um golpe nele ainda. Lord Raven acerta um golpe que o derruba, mas ele se levanta. Lord Raven o lembra que ele tem pouco tempo restante e Ritz se lembra de que Ars precisa dele. Ele decide ir com tudo e corre em direção ao Lord Raven. Ele então desliza por baixo e então usa a luz do sócio para tentar acertar um golpe em Lord Raven, mas este o bloqueia bem na hora. No entanto, Lord Raven declara que a batalha acabou, mas Ritz olha para trás para ver que a ampulheta ainda está correndo, e todos veem então que Ritz conseguiu aquilo que parecia impossível. Ele acertou um golpe, mesmo que pego de raspão em Lord Raven, e se perguntam quem o doidão é. Fiel à sua palavra, Lord Raven decide empregá-lo como soldado e Ars corre para parabenizá-lo pelo sucesso. Lord Raven diz a Ars que sua capacidade de sentir o poder das pessoas é de primeira linha e que ele está confiante de que Ars sairá bem na próxima era caótica. Ele está confiante de que Ars será um grande senhor algum dia. Enquanto isso, todos os soldados se perguntam como Ritz se tornou tão forte e ele se aglomera ao redor do rapaz esperando aprender seu segredo, o que demonstra que o rapaz conseguiu o respeito de todos eles. Mais tarde naquele dia, Ritz troca de roupa e então promete fidelidade eterna a Ars com sua vida. E nisso o episódio acaba e eu estou muito curioso com a continuação desse anime. Sério, gente, eu gostei muito desse episódio. E você gostou também e quer a continuação? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 2 e deixa o like para fortalecer o vídeo. O episódio começa após alguns meses desde que Ritz começou a trabalhar na casa Louvent. Ele treinava diariamente com os soldados e todos ficavam impressionados com suas habilidades. Ele sempre ficava ao lado de Ars e ainda não participou da guerra. Sua inteligência aumentou significativamente depois que ele começou a receber aulas e algum tempo depois, Ars utilizou suas habilidades de avaliação nele. Ars ficou impressionado ao descobrir que Ritz se tornou uma das pessoas mais inteligentes da casa. Todos aceitaram Ritz rapidamente depois de conhecê-lo melhor e perceberam seu talento. Os guardas da casa ficaram contentes em tê-lo por perto e também se impressionaram com suas habilidades e intelecto. Ritz se aproxima de Ars e pergunta se irão estudar de novo e Ars concorda em ajudá-lo a estudar. Ritz lembra a Ars de que a lição anterior abordava as atividades do Império de Summerfort, cujo objetivo era reunificar as 7 nações originais. Ritz recorda que Ars lhe disse que Ansel, que é geograficamente isolada de outras regiões, estava envolvida em atividades comerciais com regiões fora de Summerfort. Eles fizeram isso para ganhar poder suficiente
suficiente para invadir os outros reinos da região de Summerford. Após Ansel conquistar outras regiões, o rei de Ansel se declarou imperador e nomeou a região de Summerford. Isso foi há 203 anos, e Ars confirma tudo o que disse. Ritz então continua dizendo que o atual império de Summerford está em declínio, porque o imperador atual tem apenas 8 anos de idade. Isso significa que quem mandava por ali na verdade eram seus subordinados, que por sua vez possuem rivalidades por facções, que por sua vez corroeram a autoridade centralizada. Com o declínio do poder do imperador, surgiram inúmeras revoltas populares por todo o país. Isso fez com que os duques de cada ducado ignorassem o império como um todo e focassem na autonomia. Embora as guerras atuais não sejam muito intensas, Ars está convencido de que haverá conflitos mais severos no futuro, já que seu pai é forçado a lutar no conflito atual. Ars decide então usar suas habilidades para reunir talentos promissores e prepará-los para a batalha, mesmo torcendo para que a guerra não estoure no futuro. Ars então se pergunta onde a guerra estourará no futuro e Ritz lhe diz que provavelmente começará na região de Misian. Ele informa a Ars que o duque do ducado de Misian é muito velho e provavelmente morrerá em breve. O duque tem 2 filhos e embora o mais velho deva sucedê-lo quando isso acontecer, o mais novo parece ser mais capaz. O duque estava preocupado sobre quem escolher como seu sucessor em caso de sua morte. Ritz tem certeza de que a guerra estourará se o duque falecer antes de decidir seu sucessor. Ele também tem certeza de que a guerra estourará de qualquer forma, mesmo que o duque decida, pois ambos os filhos são sedentos por poder. Ars não pode acreditar no que houve e se pergunta com quem seu pai se aliará se tal ocorrência acontecer. Ritz informa que seu pai provavelmente se aliaria ao filho mais velho, mas sabe que não é seu pai quem fará a escolha. Ars entende que seu pai não serve o governador de Misian diretamente, afinal cada província é dividida em distritos e Lamberg fica no distrito de Canarré. Logo, seu pai responde ao líder de Canarré. Ars percebe que sua habilidade de avaliação pode ser útil para decidir com quem se aliar se uma guerra estourar, mas Ars estava preocupado porque embora seu pai ainda esteja vivo, ele é apenas uma criança e como ele só conseguiu recrutar o Ritz até agora, ele não queria que seu pai ficasse do lado perdedor. Ritz diz a Ars que um senhor pode avançar e subir de nível se desempenhar um bom papel em uma guerra ativa, e Ritz vê isso como uma razão para eles continuarem fazendo o melhor que podem para aumentar sua força, e ele tranquiliza a Ars de que sempre estará por perto para protegê-lo. Ritz percebe que eles precisam recrutar mais pessoas capazes e pede a ajuda de Ars. Ars e Ritz então saem da casa e o Prota fica surpreso ao ver seu pai praticando. Ele notou que seu pai tem praticado esgrima ultimamente e se pergunta se seu pai está ciente de que uma guerra está prestes a estourar. Lord Raven nota Ars e pergunta se ele está indo para a cidade. Ars informa que vai procurar por talentos excepcionais e seu pai aconselha a procurar alguém bom em magia. Ars fica surpreso com isso, mas Lord Raven diz que a magia será útil na próxima guerra. Lord Raven não é muito bom em magia e ele está ciente de que muitos vassalos possuem magia, mas eles não são bons nisso. Ritz entende que pode chegar um momento em que um mago possa mudar até o curso de uma batalha. Ars então se lembra do fiasco que foi quando ele tentou usar magia, porque seu pai pediu com o intuito de lhe testar. Em seguida ele usou uma ferramenta estranha com uma bola de líquido vermelho e recitou uma pequena invocação, mas a magia do nosso Prota foi, pra dizer o mínimo, vexatória. Depois disso seu pai nunca mais lhe permitiu que ele lançasse magia novamente e Ars tentou não levar esse fiasco pro coração. Lord Raven diz que está contando com ele para encontrar uma pessoa com talento mágico e Ars promete fazer o seu melhor. Eles pegam um cavalo para ir à cidade e Ritz está convencido de que sua força aumentará muito se eles conseguirem encontrar alguém com talento mágico o suficiente para ser útil na batalha. Ars decide procurar por alguém com tal talento pelo bem do futuro de sua casa. Eles chegam à cidade do castelo em Canarré e Ars fica surpreso com o número de pessoas na rua. Ritz comenta que a cidade é lar de 50 mil pessoas e Ars fica chocado porque isso é 50 vezes o número de pessoas em Lambert. Ele aponta para o castelo de Canarré e diz a Ars que ali é o castelo da família Pars, que é a família do chefe do condado. Ars nota muitas pessoas ricas nas ruas e espera que um dia as pessoas de Lambert possam viver assim também. O Prota então decide utilizar sua habilidade de avaliação e olha ao redor tentando encontrar alguém com talento excepcional. Depois de um tempo, Ars e Ritz sentam em uma fonte e Ars está decepcionado porque não conseguiu encontrar ninguém com talento excepcional. Os valores de habilidade de uma pessoa são divididos em números e competência, então não importa o valor numérico sem ter competência, porque uma pessoa dessa forma não se sairia bem. Ritz o tranquiliza de que eles ainda têm tempo para encontrar alguém com talento, já que eles acabaram de começar a sua busca. Enquanto Ritz segue um mapa da cidade, Ars para em um beco com alguns desabrigados por ali. Ritz está lhe contando sobre um ponto de referência, mas ele percebe que Ars está olhando para outra coisa. Ele se aproxima de Ars e olha para o beco, e entendendo a situação, ele informa a Ars que infelizmente sempre haverá pessoas nessa situação enquanto houver pessoas ricas. Ritz reconhece que dizer uma coisa dessas é errado, já que Ars salvou ele de uma
uma vida assim, mas ele diz a Ars que eles não podem fazer nada pelas pessoas nesse momento. Ars concorda com Ritz, mas ele diz a Ritz que a sua perspectiva dessa cidade acabou de mudar depois de ver pessoas vivendo em tais condições. Ele diz a Ritz que quer criar uma sociedade onde não haja discriminação entre ricos e pobres. Embora ele admita a ingenuidade em suas ambições, ele diz a Ritz que acredita que há um talento em todos. Ritz admite que está orgulhoso de servir Ars, o que deixa Ars muito surpreso. Eis que vemos por ali um personagem estranho que estava espionando ele, se afastando na sequência. Eles então chegam ao maior mercado de Canarré e Ars fica surpreso com a quantidade de coisa que tem por ali. Um comerciante tenta convencê-lo a comprar um ovo de dragão para que ele possa tê-lo como animal de estimação. Ars já se emociona todo com o fato de que dragões existam e fica ainda mais perplexo de que eles possam ser domesticados. Ars se deixa levar pelas barganhas do comerciante e o comerciante diz que os ovos raros valem uma moeda de prata cada. O Ars está ali literalmente hipnotizado pelas possibilidades, diz ao comerciante para ele dar 3 ovos de dragão e ele mexe em sua bolsa procurando dinheiro. Ritz, que não é bobo nem nada, não é enganado pelo comerciante e se pergunta por que um comerciante vende falsificações para as pessoas. Ele interroga o comerciante com uma espada e o comerciante tenta fingir inocência, mas Ritz não aceita isso. Ritz sabia que a cidade não estava mais negociando com um continente onde os ovos poderiam ser encontrados. Ele diz ao comerciante que os ovos não são genuínos porque as dimensões e a cor não batem com as que ele viu em livros. Ele está convencido que os ovos na verdade são ovos de lagarto que o comerciante fez parecer ovos de dragão, mas o comerciante nega isso. Ritz está prestes a tirar a vida do comerciante por tentar enganar Ars e o comerciante começou a mandar um Pai Nosso e Ave Maria pedindo ajuda aos céus. Ars então intervém e implora a Ritz para poupar o comerciante porque ele não vai mais comprar os ovos. Ritz se desculpa por agir sem cautela, mas Ars agradece por salvá-lo de ser enganado. Ele se pergunta se outro comerciante irá enganá-lo no futuro ou não, então decide se tornar menos burro para que Ritz não acabe tirando a vida de alguém. Eles decidem continuar procurando por talento, mas fazem uma pausa para o almoço depois de um tempo. Ritz adverte a Ars para comer devagar enquanto lhe entrega um bife, mas ele de repente nota uma barraca vendendo doces. Ele corre até lá com algum dinheiro e pede ao vendedor para lhe dar alguns, mas alguém esbarra nele e, mais liso que um sabonete, acaba roubando seu dinheiro. Ars não percebe isso e pensa que a pessoa esbarrou nele por acidente porque parecia estar com pressa. Ritz informa que sua bolsa foi roubada e assegura que vai pegar o ladrão. Ele carrega Ars nas costas, então começa sua caçada. O ladrão era a pessoa estranha que estava espionando-os anteriormente. Ritz se aproxima dele e tira seu disfarce, e nisso vemos que a mão leve ali é uma garota. Ela corre até um beco e Ritz a segue até o local. Na sequência vemos que ela é cercada por bandidos e alguém que é supostamente o chefe deles desce a mão nela por ter fugido. Ars tenta intervir e impedir que os homens batam na garota, mas o chefe fica irritado com sua presença. Ele tenta atacar Ars, mas Ritz bloqueia seu ataque e contra-ataca. Ele derruba o chefe e os capangas decidem atacar Ritz. Ritz derruba um após outro com extrema facilidade e eles, percebendo que essa luta não tem como ser ganha, viram as costas e fogem. Ars se pergunta se a garota está bem e ele usa sua habilidade de avaliação nela. Ele descobre que a gatuna ali tem uma habilidade principal de nível S e uma proeza muito alta. Ele vê que a garota se chama Charlotte e ele fica surpreso com suas habilidades apesar de sua pouca idade. Ars percebe que seu poder mágico é incrivelmente alto, embora ela não seja muito habilidosa em outras formas de combate. Ritz se aproxima de Charlotte e diz que vai devolver a bolsa de Ars, mas Ars pede-lhe para se tornar sua serva e eu só me pergunto qual a chance de um pedido abrupto desse dar certo. Ritz fica chocado com isso porque ele acha que ela é apenas uma ladra comum, mas Ars informa que seu talento mágico é fenomenal. Charlotte recusa sua oferta porque não quer trabalhar para um ranhento mimado e Ars fica chocado. Ora, se isso não era óbvio. Ele tenta convencê-la a emprestar seus poderes mágicos, mas ela diz que nunca usou magia antes. Ars então lhe diz que ele vê que ela tem uma habilidade mágica impressionante e também percebe que ela rouba porque tem uma vida difícil. Ele diz que ela poderia viver uma vida melhor se tornasse sua serva e ela diz-lhe que essa é uma opinião do ponto de vista de um homem nobre. Ela pergunta por que os nobres sempre olham para as pessoas como ela de cima para baixo. Ela diz a Ars que não será uma ferramenta para proteger sua vida luxuosa, mas Ars tenta convencê-la de que ele não é como os outros nobres. Ele diz que o seu sonho é um dia fazer uma cidade onde as pessoas possam viver com tranquilidade e sem medo de discriminação. Charlotte questiona, dizendo que é leviano dele fazer uma promessa para um dia que ele nem sabe quando chegará esse dia. Ela diz que uma pessoa vida boa como ele talvez não saiba dessas coisas,
coisas, mas quem vive na miséria, correndo todos os perigos e passando por todos os perrengues, não tem tempo para esse tal de um dia. Eles querem as coisas para ontem. Ela acha que ele está tentando contratá-la apenas para parecer ser uma boa pessoa, então ela recusa sua oferta mais uma vez. Ars então pede para ela devolver a bolsa que ela roubou e ela coopera porque não quer continuar em dívida com eles, já que eles a salvaram. Ars se pergunta quem eram os homens e Charlotte diz que eles são capangas de alguns comerciantes de escravos dos quais ela escapou. Ars tenta convencê-la ao menos a fugir da cidade, mas ela diz que não pode e Ars se pergunta por quê. De repente, várias crianças vêm correndo para dar boas-vindas a Charlotte. Reed se pergunta quem são as crianças e Charlotte diz que são órfãos vivendo no beco, assim como ela. Ela então diz que não pode simplesmente deixar as crianças assim, então Ars decide dar-lhe sua bolsa para que eles possam se alimentar e desiste de recrutá-la. Mais tarde, naquele dia, Ars se senta em um banco do lado de fora de seu quarto. Reed tenta convencê-la a entrar no quarto porque está frio lá fora, mas Ars nem se move. Reed diz a Ars que pode se identificar com Charlotte porque ele já foi como ela. Ele informa a Ars que Charlotte provavelmente sofreu nas mãos de nobres e é por isso que ela acha que todos são iguais. Ele tranquiliza a Ars de que ele é diferente, mas Ars reconhece que ele de fato viveu uma vida boa e por um bom tempo pensou que isso tudo era algo natural para ele e para todos, mas que ele não pensou nas coisas direito, dizendo a Reed que Charlotte estava certa sobre ele pelo ponto de vista dela. De repente a gente vê os órfãos correndo pela rua e chamando por Charlotte. Ars sai para encontrá-los e eles informam de que ela foi pega. E no meio dessa bagunça toda o episódio acaba e eu lhes pergunto, vocês querem continuar acompanhando a história do Ars e ver como ele vai recrutar os Vingadores da versão Isekai? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 3, que eu trarei ela pra vocês, e não se esqueçam de deixar o like para fortalecer o vídeo e se inscrever e ativar o sininho para fortalecer o canal. Começamos o episódio conferindo o passado de Charlotte, demonstrando quão difícil foi sua vida. Ela era apenas uma criança e sequer conseguia se lembrar da última vez que chorou. Enquanto ela observa uma menina feliz, ela se pergunta se a última vez que chorou foi quando percebeu que não tinha seus pais. As coisas só pioraram pra ela conforme ela crescia. Ela era pobre e sem teto, então as pessoas a tratavam muito mal. Então ela se pergunta se chorou pela última vez quando percebeu que jamais seria tratada com dignidade. Ela então desiste de tentar lembrar e apenas se pergunta por que nasceu em primeiro lugar. De volta ao presente, Charlotte é chutada pelos capangas por dificultar seus trabalhos. Eles estão desapontados por não conseguirem fazê-la chorar, então a chutam mais um pouco. O traficante ali lembra-os para não machucar o rosto dela, pois ele já tem um comprador para ela e não seria bom negócio para ele arrumar briga com esse cidadão. Os capangas encontram a bolsa de dinheiro que ela ganhou de Ars, então Charlotte tenta recuperar, mas acaba apanhando mais um pouco por causa disso. Charlotte estava tentando recuperar o dinheiro para os órfãos, mas o traficante explica que não há mais esperança para ela, que mesmo que ela escape, ela apenas estaria voltando para uma vida de miséria. Ele recomenda a ela que aceite que sua vida acabou e diz para ela culpar seus pais por tê-la abandonado. Nesse momento, todos os capangas se assustam quando Reed entra. Ele facilmente acaba com eles e Charlotte se pergunta por que eles vieram até ali. O traficante diz a eles que eles têm muita coragem de invadir o local, mas fica chocado quando Ars de alguma forma mostra que sabe seu nome. O cara pode dizer que Ars é um nobre pela maneira como está vestido, mas ele se recusa a deixar Charlotte ir livre. Ele explica que ela é apenas mercadoria e nobres como Ars e sua família são os que compram elas em segredo. Ele espera que Ars, na posição de nobre, entenda sobre isso, mas isso deixa Ars ainda mais chateado. Charlotte quer que Ars fique fora dessa situação toda, já que ele mal a conhece, mas Ars está pensando em algo desde que eles se conheceram pela primeira vez. Ele está tentando descobrir por que seus olhos estão tão vazios e finalmente percebeu que seu nível de ambição é apenas 1. Ambição se refere às esperanças pessoais de alguém para si mesmo, representa um desejo de melhoria, tenacidade e esperança para o futuro. E como Charlotte possui apenas 1, isso significa que ela obviamente já desistiu de seu futuro. E o traficante ri enquanto aponta novamente que ela é apenas uma escrava, então é claro que ela não teria apreço pelo futuro. Esse comportamento enfurece Ars, que aponta que os adultos deveriam proteger o futuro das crianças. Esse cara não apenas tirou o futuro de Charlotte, mas agora está rindo disso. Ars, devidamente coringando com toda a situação, diz que Charlotte deveria decidir seu próprio futuro, não esse bando de imbecil que transforma as pessoas em mercadoria. Charlotte então lembra que parou de chorar porque isso não ajuda ninguém a sobreviver. Ela desistiu de ter sonhos há muito tempo, pois acredita que os destinos são decididos quando as pessoas nascem. Fechar seu coração foi a única maneira de se proteger do terrível tratamento das pessoas para com ela. Ela aprendeu que lágrimas são para os fracos e em sua vida fraqueza significa morte. Ela decidiu que só se concentraria em ser mais forte para sobreviver, porém agora ela desaba de chorar e simplesmente não
não entende o porquê, e fica meio óbvio, né galera, o balde dela transbordou. O traficante não decide acabar com a palhaçada e chama seus capangas para lidarem com Iris e Ritz, então Charlotte diz a eles para fugir. Iris diz para ela não se preocupar no entanto, e instrui Ritz a cuidar deles. Os capangas dizem que eles estão em maus lençóis, mas Ritz, overpower em sua essência, derruba um deles, e explica que eles estão lascados por irritar Ars. Os capangas estão confiantes que podem vencer, já que eles estão em vantagem numérica, mas Ritz facilmente os neutraliza um após o outro. Eles até tentam usar magia contra ele, mas isso tem um total de 0 efeito em Ritz. Conforme Ritz vai tombando um após o outro, o chefe ali, que não tem outra escolha, chama o seu capanga mais forte. Esse gigante era um comandante da infantaria de Canarré, mas foi expulso por mau comportamento. Charlotte está preocupada com esse cara, mas Ars apenas pede para ela ficar de boa, pois Ritz vai capotar o Corsa daquele ali também. O cara olha para eles com superioridade, mas Ritz aponta que ele só poderia olhar dessa forma se ele sair vivo dessa luta. Isso faz com que o cara se irrite com Ritz e o ataque imediatamente, mas as habilidades de Ritz estão em outro patamar, e Ritz rapidamente nocauteia mais esse cara. Charlotte fica chocada perguntando quem são esses caras. O traficante então tenta se defender, dizendo que o chefe do distrito de Canarré aprova o comércio de escravos, e Ars, declarando ciência disso, apenas diz que ele sabe e que ele quer comprar Charlotte dele. O traficante tenta se recusar, mas Ritz aponta que eles podem simplesmente tomá-la dele, e isso seria muito pior para ele, já que seria muito ruim para esse traficante descobrirem que ele perdeu uma mercadoria, e que seria melhor para ele se descobrissem que apenas surge um outro comprador que ofereceu ainda mais dinheiro para ele. O cara então relutantemente concorda com toda essa situação e deixa Ars comprá-la, e Ars se oferece para levá-la de volta aos seus amigos. Mas antes de irem, Charlotte diz que queria um outro lugar primeiro, mas esse lugar fica na floresta, e Ars não é muito bom com caminhadas, e vemos ele ali esbaforido subindo a montanha. Eles então chegam ao tal do lugar, e Ars fica maravilhado com a bela vista. Este é o local secreto de Charlotte, pois ele faz com que todos os problemas que ela enfrenta na cidade parecerem pequenos diante da vista. Esse lugar claramente significa muito para ela, então Ars se pergunta por que ela está mostrando isso para ele. Ela tem pensado no que ele disse, e se pergunta por que ele quer construir uma cidade, onde até mesmo pessoas como ela possam viver vidas estáveis. A resposta de Ars é simples: ele gosta de crianças. Charlotte aponta que ele é uma criança também, mas Ars tenta explicar um pouco melhor. Ele sabe que quando uma pessoa se sente desanimada, o sorriso de uma criança pode revigorar essa pessoa. Ars acredita que isso acontece porque o sorriso de uma criança está cheio de esperança, e ter esperança significa estar animado para o futuro, e essa animação tem um grande poder, um grande impacto na sociedade. Ars acredita que os sorrisos são contagiantes, e o entusiasmo que isso traz é o que faz de uma cidade um lugar ainda melhor. Essa é parte da razão pela qual ele quer fazer esse lugar onde as crianças possam sempre ter esperança, e é por isso que ele quer construir uma cidade onde as pessoas possam viver vidas esperançosas e estáveis. E Ars então se desculpa porque ele percebe que ele encarnou palestrinha, mas surpreendentemente Charlotte concorda com seus termos e decide se tornar sua assistente. Ars então a lembra sobre os órfãos, mas ela explica que é exatamente por causa deles que ela está fazendo isso, porque ela quer um lugar melhor para eles. Ela quer que eles tenham o tipo de futuro sobre o qual o Ars está falando. Ritz então tira um artefato dali e diz que quer testar os poderes de Charlotte antes, pois apesar dele confiar cegamente nas habilidades de Ars para encontrar talentos, ele quer ver com seus próprios olhos se Charlotte pode utilizar magia ou não. Ela concorda em fazer isso, mas lembra-lhes que ela nunca utilizou magia antes, ela nem sabe como encantar um feitiço ou algo do tipo, algo que Ritz explica brevemente para ela. Ars pensa em como nunca viu alguém com tanta aptidão para magia antes e se pergunta sobre o quão poderosa essa magia será. Charlotte então recita uma curta invocação e lança um feitiço de fogo, e meus manos, a guria é overpower pra cacete. Os caras obviamente ficam chocados, e não apenas eles, pois o feitiço foi tão forte que pôde ser visto de longe. As pessoas em todos os lugares estavam maravilhadas com o fogo sobre o céu e o item mágico ali no pescoço de Charlotte simplesmente se despedaça. Os caras ainda são maravilhados e Charlotte finalmente mostra alguma confiança nela. Ars não poderia estar mais feliz e Ritz finalmente reconhece seu talento. Charlotte então pergunta quais seriam as condições para ela trabalhar para Ars e fica feliz em ouvir que ela receberá um salário mensal, um local para ficar e comida regularmente, mas ela gostaria que todo o dinheiro fosse destinado a ajudar os órfãos ao invés disso, pois segundo ela, tudo o que ela precisará é do lugar para ficar e algo para comer. Então Ars concorda em fazer isso. Ars sempre sabe exatamente o que dizer, pois ele declara que mal pode esperar para ver o que o futuro reserva para ela. Charlotte declara que fará tudo o que estiver ao seu alcance para tornar o sonho de Ars realidade, então ela chama-o de Sr. Ars. Ars aponta que ela não precisa ser tão formal, então ela fica aliviada porque ela não é muito boa nisso, e ela é mais velha que ele de qualquer
qualquer maneira. Charlotte se desculpa por pegar o dinheiro deles e agradece por tê-la salvado. Ars diz que tá tudo certo, que tá de boa e que ele só quer chegar em casa e bater um pratão de pedreiro, porque ele tá torado de fome. Ela diz a Ritz que o futuro de Ars é o que ela realmente quer ver e Ritz concorda com isso. Enquanto Charlotte se despede dos órfãos, Ars pensa em como está feliz por ter dois aliados confiáveis. A família Lovent está sem dúvidas ficando mais poderosa, mas Ars não pode negar que está começando a sentir a pressão. Ele está cercado de pessoas incríveis, mas Ars tem suas dúvidas se pode liderá-las. Afinal, enquanto os dois são incríveis e possuem excelentes talentos, ele é apenas uma pessoa comum, e se ele falhar, é como se ele estivesse traindo as esperanças deles nele. Ars recupera então sua compostura quando lembra a si mesmo de que fez uma promessa para eles e não adianta chorar pelo leite derramado, e fará tudo o que puder para construir uma cidade grande e próspera para todos. Todos finalmente param para comer, mas fica claro que Charlotte terá que aprender muita coisa sobre os bons modos, porque esses passam longe. Charlotte pensa que isso será simplesmente impossível, mas Ritz explica que ela deverá fazer isso se ela for acompanhar Ars nas refeições. Charlotte diz a Ars que preferia tirar uma soneca, mas Ritz tem que lembrá-la de que ele é o Senhor Ars para eles. A cena muda e vemos que Raven, o pai de Ars, se recusa a aceitar Charlotte, pois ele acredita que o campo de batalha é muito perigoso para mulheres. No entanto, Ars faz com que Charlotte demonstre seu poder, então Raven simplesmente muda de ideia e a aceita feliz em sua casa. E eu dei muita risada com essa mudança repentina de comportamento. Poder é poder, não adianta. E com isso o episódio acaba e eu tô muito curioso pra ver como essa história desse anime vai se desenrolar. Eu confesso que eu tô gostando cada vez mais dele. E você também está curioso e quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 4 que eu trarei lá pra você. Senta o dedão no like pra fortalecer o vídeo e se inscreve e ativa o sininho pra fortalecer o canal.